eu vou falar sobre a redenção, a restauração, a cura, como queira, entre as ruínas. É impossível falar de Raabe sem lembrarmos, né? Em quais circunstâncias ela foi alcançada pela salvação do Senhor. Em quais circunstâncias ela teve uma virada sobrenatural na sua história. Em quais circunstâncias a história dela foi transformada. Mas nós vamos ler aqui Mateus 1:5, gente. Cadê o menino do VAR? Ai, meu Deus, não está aí não? É que eu estou cegueta, não estou enxergando. Isso, meu filho. Oh, bênção de Deus. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Tá bom, só o outro, o 5. Tá? Salmão gerou de Raabe Boaz. Boaz gerou de Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé. Novamente, Raabe citada, né? Aqui no Novo Testamento. Mas não só citada no Novo Testamento, gente. Ela está citada na genealogia de Jesus, tá? O Evangelho de Mateus, o Evangelho começa com o livro da genealogia de Jesus. Jesus não nasceu no vácuo, ele nasceu dentro da história de famílias, dentro da história de casais. O Evangelho, o Novo Testamento que traz Mateus 1, do 1 ao 17, tá? O que nós vamos encontrar aqui? Um resumo de todo o Antigo Testamento. Você vai encontrar representado aqui várias gerações, vários períodos, várias dispensações, alianças, qualquer tema do Antigo Testamento que você queira pregar, tomando como base um texto no Novo Testamento, você acha aqui. Você pega ali porque cada nome que está citado ali representa um tempo, representa um período, representa uma dispensação, representa uma aliança, né? Um período que seja profético. Você pode encontrar aqui representado através dos nomes as figuras. Mas é muito mais do que um livro que vai citando o nome de uma linhagem messiânica. A Bíblia diz que é o livro da genealogia de Jesus. É a história de Jesus sendo contada através de outras histórias. Eu tenho ministrado muito a partir desse contexto aqui, sabe por quê? Porque é aqui que começa o Novo Testamento, o Evangelho. E o Novo Testamento já começa primeiro com sexo. Nós que desespiritualizamos tudo, porque é o livro da genealogia de... Leia aí Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus. Ô, gente, o que é genealogia? O que é genealogia, gente? É um registro geracional de uma descendência, de uma linhagem. Onde que começou a história para o nascimento de Jesus? Aqui tem 4.000 anos de história resumido. Deus poderia ter povoado a terra. Ele fez um casal, colocou os equipamentos e disse: frutificai, multiplicai. E disse assim: agora vocês façam muita coisa até meu filho nascer. O diabo não gosta de sexo, não, tá? Porque sexo é relacional e o diabo odeia relacionamento. E já aprendemos por quê, amém? Recapitulando aqui com a tia. O diabo odeia sexo. O diabo gosta de fazer pecar. Agora Deus ama. Porque podia ter feito, quer povoar a terra, quer trazer uma linhagem, Deus podia já ter feito tornar um monte, assim, 8 bilhões de bonecos. Mas Deus não fez esse monte de galáxias aí, que são incontáveis, inumeráveis, essas estrelas aí, o Sol é uma de, o quê? Quinta grandeza. Minha filha gosta de negócio de astronomia, ela fala: mãe, você sabia que a Canis Majoris tem não sei quantos tantos de tamanho a mais que o Sol? Eu falei: não, esqueci tudo essa aula. Olha a terra que Deus fez. Faltaria a Deus poder de ter feito 8 bilhões de bonequinhos de barro, gente, e soprar?
Faltaria Deus de ter feito de barro também o Abraão. Deus só quer essa turma toda aí no seu plano. Só quer essa turma toda aí na história. Só quer essa geração toda. Deus poderia ter feito. Deus não escolheu fazer assim. Como Deus começou a trabalhar a história da redenção, fez um casal, vocês serão uma só carne. Chamado desse casal, frutificai-vos, multiplicai, enchei a terra. Tem gente que acha que o pecado original é o sexo. Gente, se burrice fosse demônio, eu expulsava. Ai, coisa proibida, não era o berimbole de Lepedius? Eu falei assim, não. Você entendeu? Se Deus, a primeira vez que a Bíblia fala de sexo é uma ordenança, frutificai. Está falando sobre o mandato social, que é reproduzir, que é multiplicar. E é no plural, porque Deus fez homem e mulher para serem não concorrentes e nem coadjuvantes um do papel do outro, mas para serem corregentes. Nem concorrentes, nem coadjuvantes. Nós somos corregentes. O multiplicai, o frutificai e o dominai foi dado, ordenado no plural. O que significa dizer que nós nunca exerceremos o governo, nunca viveremos a obra que Deus designou separados. Por isso que Satanás tenta colocar sempre, todos os tempos, a guerra do sexo, a oposição. Tenta sobrepor um ao outro, hierarquizar. O que trabalha com hierarquização é o diabo, sabe por quê? Porque diminua um e estão ambos fracassados. Apague um, estamos ambos os gêneros, ambos os sexos fracassados. Porque Deus idealizou o homem e a mulher para serem co-criadores com Ele. Fez um casal, para a partir daí Deus desenvolver o seu plano. Para a partir daí o Pai historificar o seu plano de salvação, trazendo famílias, outros casais, multiplicando, trazendo vidas. Porque se você quiser saber, os anjos queriam vir fazer a obra da salvação. Mas o Senhor diz que até hoje eles desejam. E Deus diz, não, eu vou trabalhar é com gente. E aqui você vai encontrar que é gente que fabricou gente, que fabricou gente, que fabricou gente. O verbo que mais aparece aqui é gerar. Gerar. Fulano gerou, Bertano gerou, Ciclano gerou. E a gente acha que isso aqui está falando do quê? Ô gente, como é que gera, menino? Biologia. Quem fez a 6ª série? 7ª série chegou aí, aula de biologia. Reprodução humana. Tem gente aqui que é ilustre, é interessante, né? Que aí tem o Abraão, tem o casamento. É a história da salvação, gente. E eu encontro Raabe nesse contexto aqui, ok. Mas cada nome que você encontrar aqui, você tem que entender. Deixou de ser a história deles. É a história de Deus sendo contada através da história deles. Porque um dia Deus entrou na história dessas pessoas, na história dessas famílias, na história desses casais. E a partir do momento que o Senhor entrou, designou, escolheu. A partir do momento que o Senhor está usando eles até que a todas essas gerações, todas essas pessoas, para que o seu filho viesse a primeira vez, para cumprirem as condições que seu filho viesse a primeira vez, encarnasse, porque Deus quis trabalhar com o tempo, Deus quis trabalhar com o processo, e Deus quis trabalhar com gerações, e Deus quis trabalhar com famílias, Deus quis trabalhar com casais, Deus quis trabalhar com sexo. É por isso que você vai encontrar ali o fulano gerou. Tem gente... Está aqui muito ilustre, a gente vai falar de um Abraão, Davi, você ouve muita pregação sobre eles, né? Fácil de entender, gente, importante. Mas tem um tal de Azó. Matã gerou. O Azó gerou. O que esse Azó fez de tão importante para o reino de Deus, que o nome dele está aqui? Mas se o nome do Azó está aqui, você já pregou de Azó? Você já viu alguém pregar do Matã? Não sei nem onde está passando, né? Mas o nome dele está aqui. Se o nome dele está aqui, sabe o que significa? O nome dele já não é mais o nome dele, é a palavra de Deus. E o de Raabe não é mais o nome de Raabe. Até o nome de Raabe se torna a palavra de Deus. Toda vez que você lê Raabe, isso assim, sim, assado. Salmão gerou Boaz, de Raabe. Boaz gerou Obed, de Ruth. A história deles, o que eles fizeram, já não está mais contando a história deles. E o nome deles ficou eternizado como palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus disse, passará os céus e a terra, e minhas palavras não vão de... Imagina quando o Azó chegar lá no céu, que a gente não sabe nem o que esse Azó fez da vida direito. A gente só sabe que um dia, ele e a dona dele deram uma namorada. E naquele dia nasceu um filho.
que se tornou parente de Jesus, ancestral de Jesus. Fazia parte da linhagem que Deus estava levantando sobre a terra. Fazia parte do plano da salvação. Quem sabe ele estava achando que era só mais uma noite, era a história dele. E Raabe, você acha que ela tem noção da dimensão, da proporção da sua história dentro desse plano redencional? Imagina quando o Matã chegar lá no céu e descobrir que o nome dele se tornou palavra. E o que ele fez demais? Gerou. Como será que foi o dia dessa gerada? Será que foi normal? Talvez foi um dia comum, né? Será que ele caprichou naquele dia? Será que ele foi o cavaleiro e disse as damas primeiro? Né? As senhoras primeiro, as damas primeiro, amém? Pela ordem. Mas uma coisa eu sei, naquele dia que esse casal estava nessa relação, era mais que cópula, era mais que coito, era mais que sexo. Era o evangelho passando por aquele quarto, era Deus passando por aquela cama através dos seus desígnios. Imagina se o Azor, o Matã, vou usar esses nomes porque eu gosto de usar esses nomes esquisitinhos. Tem vários outros esquisitos ali, mas esses são os mais fáceis, né? Curtim, né? Matã, Azor, gosto. Aí, imagina se ele soubesse aquele dia, naquela namorada, se ele imaginasse, né? Como será que ele ia se comportar se ele imaginasse assim, mulher, pelo amor de Deus, mulher, acabei de escrever meu nome na eternidade, com essa gozada, né? Ele não tinha noção. E nós também não temos. Porque nós espiritualizamos algumas coisas demais e desespiritualizamos outras ao nosso bel prazer. Segundo nossas crenças equivocadas, preconceitos, religiosidades, formação familiar, cultural, né? A gente elege o que é. Isso para mim é espiritual, que é outra coisa não. Você imagina? Agora, eles imaginavam que era o plano da salvação, era o evangelho passando dentro daquele quarto. Assim como essas gerações, e muitos não tiveram a noção, a proporção de como estava servindo ao reino, só vão descobrir lá no céu, e agora é a nossa vez. Porque todo esse povo aqui, inclusive Raabe, sua família, o que está registrado aqui, seu casamento, faz parte de um plano redencional. E cumpriram as condições, segundo o que Deus havia designado, para que Jesus nascesse. Nós agora somos aqueles que vivemos os desígnios de Deus, do plano de Deus, porque o plano da salvação passou pela casa deles, pelo casamento deles, pela vida deles, pela história deles, pelo sexo deles. Agora está passando pela nossa vida, pela nossa história, pela nossa casa, pelo nosso casamento, pelo nosso sexo, pelas nossas relações. Amém? Para que sejam cumpridas as condições para a segunda vinda de Jesus, a sua volta. Porque até Jesus voltar, filha, vou te falar um negócio, se Jesus voltar hoje, tá bom, não tá? E se não tiver bom, para alguns, né? Aí complicou. Mas não faltou oportunidade. Jesus voltar. Agora, se Jesus não voltar daqui 100 anos? A igreja primitiva esperava Jesus para aquele tempo. Paulo falava em poucochinho de tempo. É Paulo ou Pedro que falou, gente? Ou Tiago, sei lá. Apóstolo, né? Um poucochinho de tempo. Aquele que há de vir, virá. E não tardará. Eles esperavam Jesus. Já passou quantos mil anos? Quantas mudanças culturais, societárias, civilizacionais, estruturais? Quantas mudanças, revoluções e revoluções históricas? E eles estavam esperando Jesus que nem nós. O Lutero falou, a gente tem que viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Amém, é isso mesmo, amém? Mas nós não detemos a agenda de Deus, nós não dominamos o relógio de Deus. Desde a ascensão de Jesus, nós vivemos uma escatologia inaugurada. Nós vivemos uma hora escatológica, que Paulo disse que era a última hora. Essa última hora não é cronológica. A gente não sabe, ninguém aqui domina o relógio de Deus. E a igreja tem um tal de negócio de falar, nós somos a última geração.
Gente, desde que eu nasci, que eu entendo por gente, eu ouço esse negócio. Nós somos a última geração. Pergunta para um crente se ele vai morrer, se ele vai subir no arrebatamento. Sabe? Adivinha o que ele vai falar? Eu vou na suar da trombeta. Eu gosto de chegar para aqueles irmãos mais avançadinhos na idade. Falei, e aí, irmão? Fala aí, o que você acha? Você vai bater as botas ou vai subir no arrebatamento? Eu vou no arrebatamento. Eu falei, aham. Eu falo, olha assim, não é judiano não, tá? Nada contra. Mas, enfim, deixa eu te falar um negócio. Pode ser, mas está mais provável que você vai bater as botinhas mesmo. Você tem que levar essa ideia a sério também, viu? Está em tempo de você levar essa ideia mais a sério. Porque a gente tem essa cultura na igreja, somos a última geração. Toda geração fala que é a última. Sabe por quê? Porque a gente quer fugir. Porque toda geração acha que ela está vivendo o pior tempo e que a nova que está crescendo é a pior de todas. Jesus tem que voltar antes que esses demônios acabem de crescer. Acaba de criar. Essa espécie não pode se reproduzir. Volta logo, Jesus. Toda geração pensou a mesma coisa. Ah, mas irmã, mas agora está pior que antigamente. Eu falo, qual antigamente você está falando? Do antigamente da igreja primitiva, que era muito menos em número do que hoje? Que esse Brasil, escandalosamente, diz que uns 40 milhões de evangélicos, eu não estou vendo muita diferença que está fazendo. A igreja primitiva era uma minoria perseguida. Naquele tempo, dos 15 primeiros imperadores de Roma, 14 eram homossexuais. A pederastia era cultural, era estrutural. A palavra pedagogia, infelizmente, lá nas suas origens, está relacionada ao conceito de pedofilia. Porque a pedagogia e a pederastia eram práticas associadas. Um mancebo oferecia favores, serviços sexuais para ser instruído por um adulto. Era um contrato social naquele tempo. Naquele tempo, qual era a ética, a moralidade sexual? Só existia uma barreira. Porque aquele tempo era uma perversão, né? Era tudo pervertido. Não interessava. Nem o conceito de homossexualidade veio do século XIX para cá, gente. Isso aqui também é uma construção social. Naquele sempre teve homem negociando com homem, mulher negociando com mulher, desde os primórdios, desde que o pecado é pecado, desde que o homem caiu. Essa categorização já foi um construto, né? Construir heterossexualidade, conceito de hétero e homo, é algo muito recente na história. Nem existia isso. Sabe o que existia? Gente comendo gente. Isso é uma metáfora gastronômica, tá? Não vai falar que eu estou falando vulgaridade. Metáfora gastronômica. Por quê? Devorando mesmo, objetificando. Porque o que naquele tempo não importava. E ninguém, o homem que ficava com o homem, não se achava que ele tinha algum problema. Não achava que isso tinha a ver com a identidade dele. O que transformou desejo em identidade, atração sexual e identidade, é uma construção sociocultural e sociofilosófica aí. São as ideologias. Porque hoje as pessoas acham que o desejo é identidade. Isso também é muito recente e foi construído, porque antes isso não estava no ideário. Aí o que acontece? O que existia lá? Qual que era a moralidade sexual daquele tempo? A única coisa que não podia era alguém de uma classe social, de um status privilegiado, os nobres, terem relação com a mulher dos outros nobres, ou entre si sendo penetrado. Mas se ele fosse o penetrante, estava tudo bem. E tentar não violar a mulher lá dos outros da sua mesma classe. A partir disso, qualquer pessoa da classe inferior era considerado acessível. Consumível. Não tinha nada, gente. Não tinha nenhum tipo de qual palavra? Perdi a palavra.
critério também, mas não tinha nenhum tipo de censura, assim, sabe? Não tinha. Não achei a palavra correta, temos uma palavra melhor para isso. Hã? Não, também não. Mas, enfim, é por aí. Nós estamos chegando lá. Se era mulher, se era criança, desde que fosse de uma classe inferior. Se era escravo, então os corpos dos escravos poderiam ser consumidos, poderiam ser violados, poderiam ser usados a qualquer momento e a qualquer... recentemente na história do Brasil escravagista, os corpos negros nunca tinham autonomia. Tinha? Aí, que tempo então você falando antigamente era menos pior? Era? Que tempo que era esse? Será que era o tempo lá? Será que foram outros tempos, outras eras? Você quer ir lá para a era medieval? Dá um pulinho lá para você ver como que era bacaninha. É que nem o povo fala, temos que defender os valores de família. Eu fico pensando, que valores? Que valores de uma família mítica, idílica, que só existe na nossa mente? A família dos anos 50 era perfeita? Eu não estou ligando com família tradicional. Nós estamos lutando para construir famílias bíblicas. Porque só Deus sabe o que é essa tal família tradicional brasileira. Estou braba não, hein? Discursinho. Ridículo. Quando eu vejo um crente, o corpo da família. Tá, vai lá dentro da casa da família tradicional brasileira para você ver. Nós precisamos lutar pela família bíblica. E aqui está a história de famílias bíblicas que perfeitas não foram. Como, por exemplo, a família de Raabe, a história de Raabe, o casamento de Raabe. Tudo que Deus construiu através dessa menina. Mas nós temos essa questão do moralismo, né? Olha o que Deus construiu. São famílias bíblicas, eu não vou encontrar nenhuma perfeita. Porque famílias bíblicas não procuram perfeição, mas propósito. E Deus aqui está usando os imperfeitos, porque Deus diz que usa os imperfeitos para alcançar os imperfeitos. Só que, gente, imperfeitos todos somos, mas não é vendidos ao pecado, amém? Deus que usa aqui esse povo, com essa vida aqui, você vai ver um monte de problemada. Por quê? Deus está dizendo, eu escrevo certo não é através de linhas tortas, eu escrevo certo através de gente torta. Aqui um monte de gente aqui vai ver o que aprontaram. Só que se arrependeram, quebrantaram e buscaram o propósito. E a história dessas famílias está contando uma história maior. Porque Deus não colocou ninguém aqui com história bonita para mostrar uma imagem melhor. Deus colocou aqui essas vidas para contar uma história maior. Aqui está sendo contada a história de Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador do mundo. E ele vai voltar. Agora Deus está contando com quem? Quem está cumprindo? E se esse Jesus não voltar daqui 2000 anos? Ou daqui 100? O que nós estamos vivendo nessa conferência é sobre isso. Não é só para você reforçar a sua bolha, a sua redoma de crente. Porque a gente quer muito viver essa bolha. A gente quer muito falar, somos a última geração. E Deus não chamou a igreja para dizer que é a última geração. O chamado da igreja é educar, discipular, ativar a próxima geração, a nova geração. Se vai ser a última geração ou não, não compete a nós sabermos. Porque nós não estamos aqui para definir, para descobrir ou proclamar que somos as últimas. Nós estamos aqui para formar a próxima. E onde está a nova geração? Crescendo dentro da nossa casa. Vai aqui, você vai olhar famílias, casamentos, histórias, históricos. Deus contou com esse povo aqui. E quando você estuda a história deles, você vai ver que aconteceu muito trem parecido com a nossa vida. O casamento deles muito parecido com o nosso. A história deles muito parecida conosco. E glória a Deus, né? Glória a Deus. Que ainda escreve certo através de gente torta. É por isso que a gente está aqui. Ele conta conosco. Os anjos estão doidos querendo fazer o nosso papel. Mas o Senhor disse, eu escolhi usar a minha igreja. O meu povo. Então, até Jesus voltar, Ele está contando conosco. Até Jesus voltar, dentro da nossa casa, dentro da nossa história. Qual história que a nossa vida está contando?
Qual história que a sua família está contando? Qual história que o seu casamento está contando? Porque nós fomos chamados para contar uma história maior, não é sobre nós. Voltando a Raabe, eu estava contextualizando vocês aqui. Muito chato, gente? Voltando a Raabe, que está aqui nesse contexto, e a história dela já não é mais a história dela. A história dela é a história de Jesus sendo contada através da história dela. Isso não é tão lindo? E é a nossa mesma vocação. Como ela foi alcançada? Ela foi alcançada num momento de destruição, de condenação. Quem lembra de Jericó? Jericó foi a primeira cidade da terra prometida. Era como um portal. Estava ali, depois da fronteira, depois de atravessar o Jordão, o primeiro desafio, a primeira barreira, a muralha de Jericó. Onde que Raabe morava, gente? Alguém sabe? No muro, né? E nesse contexto de Juízes 2 ali até o 6, você vai ver. Num contexto de condenação, Deus escreveu para Raabe uma história de salvação. Num contexto, num lugar, numa realidade de juízo, Deus escreveu para Raabe, através da Raabe, sua família, uma história de misericórdia. Num momento de destruição, Deus escreveu através dela uma história de livramento. Porque Deus pode fazer isso. Em meio às ruínas, chegou a redenção para aquela família. Uma mulher que morava em cima do muro. Mas boba ela não era. Ela falou, eu ouvi tudo que falaram do seu Deus. Gente, tudo que ela falou lá já tinha acontecido há 40 anos. Pensa numa criatura que era ligada. Ah, porque seu Deus coisou o faraó, que abriu o mar vermelho. Já tinha 40 anos que tinham se passado aqueles fatos. Olha o discernimento, olha a memória. Olha o tipo de mentalidade que essa Raabe tinha. E ela disse, eu sei que seu Deus é Deus no céu e na terra e vai destruir mesmo, mas eu tenho um pedido, salva a minha família. Aí Deus colocou qual condição? Essa família tem que ficar onde? Dentro de casa com você. Todo mundo que estiver dentro de casa com você vai escapar. Mas quem não estiver dentro de casa, vai para o Beleléu. Onde que ela morava? No muro. O que ia ser destruído? E eu faço um paralelo com a história de Ló, que ele não conseguiu convencer, persuadir, nem mesmo os genros, dizendo, a cidade vai ser destruída e Deus vai tirar nós daqui. Não é muito mais fácil falar assim, vamos embora, vamos com a gente. O que eles iam perder saindo de lá? Nada. E eles acharam, piadista, bobão, tá brincando, né, mané? Então, vocês não levaram a sério, porque Ló não tinha uma autoridade espiritual ali. Mas não é mais fácil convencer uma pessoa a sair? A fugir? Vai destruir aqui? A gente se desloca para cá. E Ló não convenceu. Qual é o caso de Raabe? O Senhor disse, eu vou destruir a cidade, o muro vai cair. Mas para que a sua família tenha salvação, vai ter que ficar todo mundo aonde? Dentro de casa com você. A casa é onde? O muro. O muro vai cair. Fica no muro. Como que ela conseguiu colocar? E ela conseguiu. Como ela conseguiu colocar toda a família dela lá dentro, gente? Conta para mim. Agora sim nós começamos a falar sobre ser crente. Agora sim nós começamos a falar uma linguagem espiritual. Agora sim nós estamos falando da fé dessa mulher. Como ela conseguiu, gente, reunir família já é difícil, né? Família unida é uma benção, reunida. Não sei quantos dias, deve ter ficado pelo menos 7 dias, todo mundo agarrado lá dentro. Meu pai, deve ter sido muito abençoado aqueles dias, todo mundo lá dentro. Mas como ela conseguiu? Olha, Deus vai destruir, o muro vai cair. Mas Deus mandou ficar aqui. Eu não sei como ela conseguiu levar aquele povo, a gente nem vai entrar muito aqui nessa questão. Não sei. Mas a Bíblia diz que o muro caiu. Depois que o muro caiu, lá no capítulo 6, versículo 15, versículo 20, o 22, Josué fala assim, entra na casa da Raabe, tira ela, a família dela, quem estiver lá com ela, tudo que ela tem.
que a Bíblia vai dizer? Que o muro caiu, mas a casa estava lá, e eles dentro. Caiu o muro todinho, só ficou um pedaço de pé, porque a casa não caiu. Deus sabe trabalhar. Aquele lugar parecia o mais perigoso, porque o que primeiro ia cair era o muro. A casa estava no muro, mas havia uma aliança sobre aquela casa, uma promessa sobre aquela casa, um propósito sobre aquela casa. E a casa ficou de pé. Para mim, que a grande lição dessa história da casa no muro, o muro que cai e a casa que fica, e como levar pessoas para dentro de uma casa que está ameaçada, que aquele muro está condenado à destruição e Deus manda ficar lá. Não faz lógica, né? Vou destruir o muro. Fica aí. Onde é mais seguro, gente? Onde é mais seguro para nós? Um lugar chamado obediência. O lugar mais seguro é um lugar chamado obediência. E outra lição que o Senhor traz para nós é que nós temos às vezes uma romantização da casa, da família, se a gente fala lar, o lar é um lugar de refúgio, aquela casa ali era tudo, menos um refúgio. Inclusive que também era, né? Uma casa de prostituição. Acho que a grande lição é que Deus está nos dizendo que às vezes a gente pensa, Deus é, o lar é nosso refúgio, família é refúgio, e às vezes dentro de casa que as maiores tragédias acontecem, não é verdade? Feridas, machucados. Para mim que a lição mais importante desse contexto é Deus nos ensinando. Nossa casa não é nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio. E não interessa se está sob ameaça, se tem uma sentença de destruição, se Deus disse que tem uma aliança, então sim, Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso socorro. Isso. Só que, o sinal da aliança. A aliança tinha que ter um sinal. Qual que era o sinal? O símbolo era um fio, né? Coloca um fio de escarlata na janela. Quem lembra do fio de escarlata? Vocês já ouviram falar desse fio de escarlata, gente? Não? E vai lá para você ver, que assim, para identificar qual era a casa e para mostrar assim que realmente estamos todos aqui, tinha naquele pacto, né, com os espias, aquele pacto, aquela aliança de salvação, ela tinha que colocar lá um fiozinho vermelho na janela. Era o sinal da aliança. Deus é assim, toda aliança que Deus faz tem que ter um sinal visível, né? Isso é recorrente na Bíblia, é um princípio, é um elemento assim, né, do agir de Deus. Só que era aquele fio. Aí eu vou dizer para vocês e conectar com algumas coisas que nós falamos ontem à noite. Por que toda vez que vai falar de Raabe, da fé de Raabe, fala que ela acolheu os espias? E o que isso tem a ver com o fio de escarlata? Sabe por que aquele fio de escarlata estava lá? Porque ela confeccionou. Sabe por que toda vez que a Bíblia fala da fé de Raabe, fala, ela acolheu os espias? Porque lá em Juízes 2, se não me engano é o verso 6, vai dizer que ela os escondeu, ela os protegeu. Tudo aquilo aconteceu porque ela escondeu eles nas canas de linho. E ela os acolheu, os escondeu na cana de linho. O que essas canas de linho significa? Ela estava secando linho, porque ela tinha se tornado uma tecelã. Ela estava fiando, ela estava tecendo. Sabe aquele fio que foi colocado na janela? Adivinha quem fez? Ela tinha fio de escarlata para colocar na janela, porque ela tinha canas de linho lá secando. Sabe por que a casa dela, o telhado estava cheio de canas de linho? Porque Raabe havia se tornado uma tecelã. Sabe por que ela se tornou uma tecelã? Porque ela mudou o meio de vida dela, de sobrevivência. Sabe do que está falando aquelas canas de linho? E esse fio de novidade de vida, de mudança, de transformação. Por isso que ela é citada em Tiago como exemplo de uma fé prática. Não é uma fé só de palavras, mas é uma fé de obras. Esse linho só estava lá porque ela já estava vivendo uma vida transformada. Ela já estava praticando obras de uma vida transformada.
Ela não estava mais vivendo do mesmo jeito. Ela não quer me dizer, eu ouvi que o seu Deus vai fazer, que seu Deus é Deus no céu e na terra, e pronto, era só de boca, não. Ela era intencional, muito antes deles chegarem lá. Quando ela ouvia aquelas notícias lá sobre Deus, o coração dela realmente se rendeu, realmente se arrependeu. E ela começou a viver de forma coerente com aquilo que ouvia e que cria e que professava sobre o Deus de Israel. Quando os espias chegaram lá, ela já estava crente. E aquele fio lá que a gente fala, simboliza o sangue de Jesus, etc. e tal. Nada contra essas alegorizações, mas o fato é que o fio que foi colocado na janela fazia parte dessa nova Raabe, dessa nova vida, desse novo trabalho, desses novos frutos que ela produzia. Do que vai nos falar Raabe, nesse sentido, para mim? Fala de uma fé que é viva, que é prática, mas que é intencional. Intencional. Olha o que ela faz. Mudança. Depois de tantos anos, né? Vai saber quanto tempo ela ficou ali, ganhando seu pão, seu sustento, vendendo, objetificando o seu corpo. Muito antes deles chegarem lá, ela já estava trabalhando, vivendo em outra direção. Por que isso é importante para mim? Porque ela não só sabia das coisas que Deus fazia e ia fazer, ela vivia coerentemente com o que sabia. Não vivia só pelo que sentia. Ela não estava só com medo, medo do que vai acontecer. O que eu quero é escapar daqui e me dar bem. Realmente ela estava rendida ao Senhor. Ela já tinha vida com o Senhor. Mas passou por uma confecção. Isso fala do quanto ela era prática. Do quanto ela era intencional na sua fé. E como isso se conecta com a minha história, eu não sei o que vai significar para você. Mas muitas vezes nós estamos esperando que Deus, venha. Senhor, quando o Senhor mudar isso, quando o Senhor mudar aquilo, aí eu faço. Nós queremos que Deus mude primeiro os nossos sentimentos. Gente, posso sentar aqui? Vocês estão me vendo? Todo mundo está me vendo, tá? Oi, pastor, tudo bom? Tá não? Daqui a pouco eu levanto de novo, então. Mas deixa eu sentar um pouquinho. Ou então vocês levantam, ou eu levanto, daqui a pouco. Mas vocês não vão sentir muita saudade, não, vai dar certo. Na minha cara. As pessoas, olha, lá ela não tinha pastor. Olha como Deus trabalha. Sabe quando ela ouvia aquelas coisas? Era das pessoas que passavam lá naquela estalagem, naquela casa de meretrício. Não foi numa igreja que ela ouviu. Mas o evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê, gente. Como é sobrenatural as coisas de Deus, gente. Ela creu mais naquilo que ela estava ouvindo dos fatos do que Deus fazia. Ouvindo de homens que iam lá talvez até para usá-la. Do que muita gente crê no que Deus fala dentro da sua própria casa num domingo à noite. E passou a viver e mudou a sua vida. Porque a Bíblia diz, não sejam ouvintes apenas, mas praticantes. Falar de tal maneira procedeis, irmão, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Essa é a Raabe. A fé, a espiritualidade dela. Mas eu percebo que nós, principalmente mulheres, somos muito do campo do subjetivo, principalmente. Nós queremos que as coisas primeiro, nossos sentimentos principalmente, vontades, mudam para depois a gente mudar nossas práticas, mudar nossos comportamentos, mudar nossas condutas. Aí está a questão, você vive pelo que você sente ou pelo que você sabe?
A maioria das vezes a gente está vivendo pelo que sente. E o sentimento hoje é o maior ídolo do século. Inclusive, sentimento agora passa a ser o quê? Identidade para essas novas gerações. Porque eu sou, não é o que eu sou o quê? O que eu? Como eu me sinto. Se eu me sentir homem, eu sou homem. Se eu me sentir mulher, eu sou mulher. A gente tem que saber que quando nós falamos de sentimento, nós estamos falando do ídolo mais moderno que existe. Sentimento e facilidade, que também é outro ídolo. Nós não chegamos ao ponto, né, de dizer que eu sou, né, outra coisa, etc. Mas, às vezes, também nós temos uma quedinha por esse ídolo chamado sentimento, porque a gente quer que tudo mude no âmbito, no campo do emocional, do psicológico primeiro. Quando eu sentir diferente sobre isso, eu faço diferente. Então, bem, e deixa eu falar da fé intencional. Na minha vida, e olha o casamento de Raabe, que é uma coisa extraordinária que a gente tem que meditar nesse marido da Raabe, gente. Deus deu um marido para ela. Quantas princesas tinha lá? Imagina ele chegar em casa e falar: mãe, gamei numa irmã aí. Mãe do céu, vou casar. Quem, meu filho? Raabe. A mãe dele ia até cair de costa. Tanta coisa em Jerusalém. E Deus deu um salmão para ela. Olha que homão, gente. Eu gosto de meditar demais. É o casamento da Bíblia que eu mais gosto de meditar, eu já falei para vocês. Que homão que não estava caçando o óbvio. Que homão que não estava caçando padrão. Ao ponto, talvez, ele achar, até o pessoal falou: não, você é da tribo de Judá, é a tribo messiânica. Às vezes alguém falou para ele assim: ai, não vai nascer. Agora agoniei. Ai, não vai nascer, não vai nascer. Olha, nós somos a tribo de Judá, o Messias vai vir da nossa tribo. Você vai casar com uma cananita, a gente tem que lembrar que está tratando de estigma, de maldição. Com certeza que não é do útero dela, que, olha, era como se ele estivesse até abrindo mão da possibilidade do Messias vir da família dele. Porque, afinal, casar com a cananita deve estar excluído. Tem outras pessoas mais nobres, mais aptas. Tem outras pessoas mais ajustadas. Esse salmão não era brincadeira, não, viu? Nós estamos precisando de mais homem assim na face da terra. Inclusive, na igreja, está precisando de homem também. Não está tendo. Deus deu um príncipe para ex-prostituta. Você acha que faltava escolha para Salmão? Faltava escolha? O que o amor faz? O amor é redentivo. E nós temos que orar para Deus levantar mais homens como Salmão, como Boaz. Vocês querem que suas filhas casem na igreja e seus filhos? Vocês preguem o joelho no chão. Porque a igreja tem mais eventos e congressos do que casamentos. Querem que suas filhas casem na igreja? Com quem? Dá uma olhada, espia, quantos homens que tem na igreja? O cristianismo é a única religião no mundo com uma ausência crônica de homens. Uma religião começada por um carpinteiro, 12 apóstolos. Ô pastor, você está ouvindo? Pastor, chama o povo para orar para Jesus salvar e homens discipularem homens. O cristianismo é a única religião no mundo com uma ausência crônica de homens, principalmente homens e também mulheres, mas mais homens. Na faixa etária de 18 a 29, é o gap geracional. Tem um livro chamado A Geração Perdida. A igreja está ficando sem jovens. Sabe o que significa uma igreja sem jovens, sem casamentos, sem nascimentos? É uma igreja vazia daqui a 30 anos. É um gap geracional. Toda vez que eu vejo para uma igreja, eu vejo pouco jovem, vejo pouco casamento, eu choro. Porque até Jesus voltar, a gente não sabe quantas gerações. Lembra que a gente leu Mateus 1? Não é fulano que é geração, é família, é continuidade até Jesus voltar. Nós queremos que nossa menina não casa com gente do mundo, mas vai casar com quem então, gente? Por que eu estou falando disso? Que uma menina que parecia não ter perspectivas
relacionais dentro do povo de Israel, outra cultura, outro povo, uma tribo nobre, e Deus deu o melhor para ela. Existe essa questão estatística, existe essa questão demográfica, etária, existe essa perda geracional, tá? De 19 a 29 anos é a geração que a igreja mais perde, é a faixa etária que a igreja mais perde. Eu lamento pelas meninas que estão na igreja, ainda bem que eu já casei. Que se eu fosse solteira, hoje, eu ia lançar o movimento, eu escolhi desesperar. Escolhi mesmo. Desesperar, falar e mostrar para os outros que não quer ver a realidade. Você tem filho aí, você quer casa com um homem decente, gente de Deus? Você vai como? Que dia que você fez uma campanha por isso? Porque se a gente não orar, não vai acontecer. Cadê as solteiras? Fique de pé aí. Não é pecado ser solteira, não, pode ficar de pé. Não é pecado, não é vergonha, viu? Meu Deus! Fique em pé. Todas as solteiras, fiquem em pé, por favor, fiquem em pé. Ó! Fiquem em pé. Olha assim, ó. Diferentes faixas etárias, diferentes condições. Fiquem em pé. Fiquem em pé. Será que é mais difícil para uma faixa etária que é para outra? Está difícil para todas as faixas etárias. Para as mais maduras, para as mais novas. Principalmente para as mais maduras. Porque o solteirão, ele fica até 25, 30 anos sem casar. Mas quando ele for casar, ele não vai caçar uma mulher madura. Sabe quem que ele vai caçar? A novinha, porque a gente vive numa cultura pedofílica. O estrupiço. Vai caçar o quê? A de 18. Ficou masturbando até 30, vivendo na casa da mãe, e depois quer a novinha. Tá. Ok, peraí. Isso é sério. Eu choro, eu sofro por vocês. Eu quero perguntar, em algum momento vocês deram uma olhada na igreja assim e pensaram: mestre, eu preciso de um milagre? É. Levantei vocês pelo seguinte: primeiro, que o Espírito Santo ele falou no meu coração para fazer isso. Segundo, para pedir oração por vocês. Para dizer que hoje a solidão mata mais do que o tabagismo e a obesidade. Isso é ciência, é só você pesquisar. A ONU está advertindo e até mobilizando para que as nações desenvolvam políticas públicas. Porque a maior das pobrezas e a mãe de todas as pobrezas é a pobreza relacional. Pobreza nos nossos vínculos, nas nossas relações, mas a solidão. Vou te dizer, no Japão, sabia que tem mulheres cometendo delitos de média gravidade ou pequena para ir para a cadeia, porque não estão conseguindo ficar sozinhas, elas preferem estar na cadeia. Está lá na internet, está lá nos negócios de notícia lá. Muitas mulheres no Japão estão cometendo crimes, principalmente as idosas, as não casadas, para irem para a cadeia, para que não fiquem sozinhas. A solidão está matando. Então nós vamos orar. Não estou dizendo que vocês vão morrer, não, amém? Fica calma. O que eu estou dizendo? Vocês têm Jesus, têm a igreja, têm comunhão. Como vocês, tem muita gente lá fora. E vocês serão medicina. Desse tempo de espera, esse tempo de busca, seja o que for, vocês serão medicina para outras pessoas. E solidão também não tem a ver com status civil. Porque a pior solidão é aquela que está solidão a dois. Também existe, amém? Então, não vamos falar que é só solteiro. E tem solteiro que não é solitário e tem um casado que é. Então, é outra história, amém? Nós aqui não estamos trabalhando com um clichê, não, né? Mas, primeiro, para pedir oração. Vocês vão orar por elas? E vocês param de ser ingrata, reclamar, tá? A outra reclama que é casada. Quer trocar de lugar? Eu que não troco. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fica aí. Outra coisa.
Se eu for olhar para a matemática, eu não tenho boas notícias para vocês. Eu não sou esse tipo de pastor, de ministrante que fica colocando placebo, tampando o sol com peneira, não. Se eu for olhar as estatísticas, eu não tenho boa notícia para vocês. Mas quando eu olho o Evangelho, o Senhor disse, há boas novas para vocês. Porque pelas perspectivas, pelas probabilidades humanas, Raabe nunca teria se casado com um príncipe de Judá e seria a ancestral de Jesus, sei lá, tataravó do Davi. Mas o Senhor diz assim, ele não trabalha, não está limitado a probabilidades, estatísticas e matemática. O Deus de Raabe é o teu Deus. Amém? E com essa palavra você pode sentar. E aplauda Jesus também, que essa preguiça aí não é de Deus não. Entendeu? A resposta é o Evangelho. Não tem para todo mundo? Tem não. Mas tem. Teve para Ruth, não teve? Viúva, sei que lá. Então, esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Não te iludo. Não desvalido a realidade, que a gente tem que ver que a realidade aí, ela está dando péssimas notícias. Mas o que Deus tem para você é boas novas. Não precisa desesperar. Pode ser que alguém não queira, amém? Não estou dizendo também que você é obrigado a casar, gente. Alguém levantou aqui dizendo, eu sou solteira, se apresentou, mas não estou caçando casamento, estou bem. Amém, Jesus, amém? Fique tranquila, assim. Mas quem quer mesmo, não tenha vergonha de falar que você quer casar, não. É que ser feliz só em Jesus. Que negócio de ser feliz só em Jesus, gente? Quem falou que existe isso, que isso é bíblico? Quem falou que contentamento em Cristo é autossuficiência? Quem falou que Jesus, ele existe para suprir todas as nossas carências relacionais? Jesus não é seu namorado, Jesus não é seu marido, Jesus é o marido da igreja, coletivo, sujeito coletivo. No individual, Jesus não é marido de ninguém. E não é obrigado a ficar feliz. Ah, porque eu tenho que provar que... Não, estou feliz. Não, é ruim. Gente, às vezes se você quer casar e está solteiro, é ruim. Se você tem o... Meu Deus. Né? Você acha que é fácil? Tem que falar que é fácil? Não. O Senhor nos fez com necessidades de relação, né? De pertencimento, de comunidade, de comunhão, de amizade, de tanta coisa. Se fosse só Jesus, não precisava nem de igreja, não. Uai, que narrativa, que história é essa que o povo fica falando, que faz coisa, não fala coisa com coisa, indo confunde os outros. E o solteiro tem medo de falar às vezes que está difícil, está frustrado. O Jesus chegou lá no Getsemane e falou assim, ô pai, manda logo o cálice aí, hein, Senhor, vou tomar aqui, vou virar aqui, hein, Senhor, que maravilha, hein, Senhor, esse cálice aí, hein, Senhor. Ele disse, ele suou gotas de sangue, você não precisa provar e fingir que, ai, que bacaninha, eu sou 100% satisfeita com Jesus, Jesus é tudo. Nem ser satisfeito com Jesus é uma coisa, minha filha, e isso aí, entendeu? É outra. Aí, Jesus está lá e falou, se possível, passa de mim esse cálice. Então, às vezes, tem momento de Getsemane. O que você não pode é dizer, faça a minha vontade. Você tem que dizer, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Mas que é fácil? Quem falou? Que a gente tem que fingir que é fácil. Nem Jesus fingiu que era fácil. Precisou de anjo ir lá e ele suou sangue. Agora nós temos que ficar fingindo que é tudo, né? Pela estrada, não vai bem contente, né? Não, gente. Tá. O que eu quero, que Deus quer ministrar na sua vida aqui? Vamos falar com a solteira, que eu também quero falar com as casadas, né? Porque, não é sobre probabilidade. Não é sobre padrão. Não é sobre estereótipo. Não é sobre geografia. Não é sobre perspectivas humanas ou expectativas humanas. Não é sobre tabus, não é sobre maldições, não é sobre status, não é sobre rótulos. Fosse olhar tudo isso, Raabe não teria se casado com um Salmão.
É sobre Deus, a soberania dele. Não saia desse lugar de ser dependente dele. Ele pode fazer. E ele contempla a condição, a realidade, o coração de cada uma. É um caminho espinhoso. É um Getsemane para quem, busca em Deus essa complementaridade. Mas o Senhor pode. E eu profetizo que essa igreja vai ter muitos casamentos. Em nome de Jesus. E não vem com essa história, vai para a igreja só para casar. Glória a Deus. Em vez de a gente criticar isso, a gente tem que glorificar a Deus. Uai, queria que fosse para onde? Para o relabucho? A gente critica a benção. Vai para a igreja só para casar. Que seja. Pelo menos, não é para culto de Deus, amém? Mas assim, que boniteza que é essa a gente falar. E qual que é o problema também? Tomara mesmo. Porque não interessa pelo que a pessoa vê, interessa pelo que ela fica. Ai, Jesus, pega. E eu profetizo que nesse lugar aqui, o Senhor vai agir de uma forma sobrenatural. Que essa igreja vai ter tanto casamento, que os outros vão vir para cá só para descobrir o que está acontecendo. Falei assim, nossa, oh glória, aleluia. E ajuda os meninos. E não seja capeta quando alguém fala assim, acho que eu vou casar. O quê? Tão jovem? Ai, vai acabar com a sua vida. Você tem certeza? Em sangue de Jesus tem poder, hein? Você lava a tua boca com água sanitária. Porque tem mãe que fala isso até com a filha. Tem gente que patrocina o pecado, mas não um casamento. Eu já vi pais patrocinarem um aborto. Porque diz para a filha que eu não aceito você casar antes de terminar a faculdade. Cuidado com o que você está patrocinando. Hoje em dia, muitos preferem ver os filhos pecando do que casando, porque estão projetando suas feridas, suas frustrações. E eu tenho uma palavra de Deus. Não faça da sua solteirice a sua teologia do casamento. Porque tem muito solteiro dando pitaca ainda pelas internet de casamento a partir da solteirice deles. Mas também não faça do seu casamento a teologia da solteirice. Porque o que nós temos que pautar é pela palavra. Não é o seu casamento que é o padrão, é o de Cristo e a igreja. Seu casamento não é parâmetro para ninguém, nem o meu. O parâmetro é o de Cristo e da igreja. E o casamento humano existe para revelar o casamento eterno. Então, minha querida, olha só, deixa eu te falar um negócio. Tem muita gente, por conta das suas frustrações, não faça do seu casamento a teologia da solteria. Não fica melhor, é melhor, boba. Não, deixa eu te falar. Aí você vai consolar a irmã, 10 anos sozinha, o tempo passando. Jesus, misericórdia. Ai, Senhor, né? O fogo do Vesúvio, para segurar. A outra vem e fala assim, boba, como tem gente que fala na internet. Não, você não é encalhada, não. Encalhada é quem casou errado. Encalhada é quem casou e está sofrendo, fica alegre. A outra é obrigada ainda a achar que isso é bonito, de falar que isso é certo. Palhaçada, gente, fala tanto trem besta. Por isso eu digo, né? Burrice fosse demônio, eu expulsava, mas não é. A gente tem que ensinar. Quem casou e está tendo problema, gente, aí você vai falar para o outro, tá bem melhor, porque depois... para com isso, isso é de uma sordidez. Muito grande, uma estupidez. Muito grande. Porque se a pessoa casou, filha, e está tendo problema, o problema não é o casamento. Não existe casamento ruim, existe gente ruim casada. Não existe problema de casamento, Deus não resolve problema de casamento, Deus resolve pessoas. Casamento não tem problema nenhum, quem tem problema são as pessoas. Deus resolve as pessoas e as pessoas resolvem seus problemas. Em vez dessa pessoa estar dizendo para a outra assim, melhor você estar aí do que estar passando, desvalidar o sofrimento da outra, vai resolver seus BOs, vai ser responsável. Vai cuidar para ter um casamento melhor, em vez de falar para o outro que é melhor ficar solteiro, porque a gente está com essa história aí, vida de casado é bom, só perde para de solteiro. Quem que é essa pregação? Pregação do inferno. Enfim, acabou essa parte.
as casadas. Raabe a intencionalidade. Raabe as canas de linho. Raabe o fio de escarlata. Eu vou dizer para você que o Senhor me salvou, Ele mudou o meu coração. Um novo coração, Ele me deu um novo coração. Muitas coisas, marcas, sequelas, dificuldades, problemas, bloqueios, continuaram para serem tratados. Passei processo de libertação. 1 ano e meio, Deus tirando demônio de mim. A chave tinha acabado, parecia mais um, né? Discipulado. Meu Deus, tem uma menina que teve que cuidar demais de mim. 3 anos. Dei trabalho para minha mãe espiritual, que vocês não têm noção. Eu ia na igreja, falava, glória a Deus, o povo falava, está queimado em nome de Jesus. Difícil. É uma história bem... E eu vou dizer, o que Jesus transformou foi meu coração, para buscar a glória de Cristo. Ele tirou o meu coração do temporal, do efêmero, do terrenal, para o eterno, celestial. Da satisfação do meu eu, da satisfação da minha carne, para a busca da glória de Cristo, da busca do prazer, para a busca da glória de Cristo. Por quê? Porque eu sou capaz de pecar e ainda peco. A questão é que quando a gente está regenerado, transformado, a gente não peca mais em paz. O pecado não, a gente peca, mas o pecado não dá mais prazer, porque eu não tenho mais prazer naquilo que só me dá prazer. Eu não tenho mais prazer naquilo que só eu quero, porque agora meu coração quer, é o que Jesus quer. O meu coração ama, é o que Jesus ama. O que meu coração quer, o que me dá prazer, é o que dá prazer a Ele. Jesus não me ensinou a ser doida para casar, a ser doida para ter filho, porque eu nunca sonhei ter filho. Você acha que eu sonhava casar? Eu falava, nunca vou entrar naquele circo. Hoje, gente, vou falar um negócio para vocês. Ó, diante de Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, a versão mais normal que você vai conhecer de mim é exatamente essa que você está vendo. Por quê? Porque eu estou, gente, estou no altar. O pastor está lá, só assuntando. E a pastora. Eu estou no altar, estou no fluir de Deus, estou na igreja. Você acha que em algum lugar eu sou mais, mais assim, comportadinha, mais assim, normalzinha? Daqui para lá, minha filha, é só ladeira abaixo, viu? Porque essa aqui é a versão mais normal que eu consigo chegar. Por isso que eu nem tento, assim, forçar muito para o negócio, porque aí, quando eu tento ser normal, fica pior. E o Senhor falou para mim, você não precisa ser normal, porque eu tentei. Ah, como eu queria ser normal, assim, gente, meu Deus, eu podia, né? Não ser tão esquisitinha. Ai, vontade de ser uma pessoa mais normalzinha, né? Às vezes seria mais fácil, o Senhor falou assim, você não precisa ser normal. Você vai ser sobrenatural. Porque obedecer é sobrenatural. Esse amor é sobrenatural. E eu não amei, não sonhei casar. Nunca imaginei que estaria num casamento, nunca imaginei que teria filho. Deus me deu 2, seguidinho. Você acha que eu queria isso? Sonhei. Nada do que veio acontecer passou a ser natural para mim. Mas o que acontece, irmãos, a partir que Jesus me deu esse novo coração, eu aprendi a amar o que Ele ama, eu descobri que o Senhor ama casamento. Eu descobri que o plano de Deus é bom e funciona. Não tem demônio no inferno que vai me fazer dizer que aquilo que Deus disse que é bom e abençoou, Ele diz que venerado entre todos seja o leito sem mácula. O matrimônio, o leito sem mácula. A Bíblia diz que o sexo é bom, que o sexo é bênção. A Bíblia diz que Deus destinou a mulher e o homem para viver em relação nesse leito conjugal sem mácula que tem que ser celebrado. Você acha que vai ter alguém na terra que vai me fazer falar que o que Deus fez não é bom? Por isso que agora nós vamos ter encrenca. Sabe, a irmã fala assim, eu não gosto de sexo. Tá, tem direito de não gostar, deve ter seus motivos de não gostar, mas que está certo você falar isso, não está. Porque quando você nega a bondade daquilo que Deus criou, você está negando a bondade do caráter do Criador. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5, vai falar que proibir o casamento é doutrina de demônio. E vai falar que todas as coisas Deus nos deu para serem desfrutadas e recebidas com ações de graça.
as coisas que Deus fez para serem desfrutadas. E a Bíblia fala, eu não estou falando qualquer sexo, mas o sexo bíblico, amém? Então, se você vai falar assim, eu não gosto, você fala assim, eu não gosto do sexo que eu estou fazendo meio capenga ou do sexo errado. Mas eu estou doida para fazer o bíblico, porque esse eu tenho certeza que é bom, que eu gosto. Nunca vi, né? Só ouvi falar, mas você não pode falar. Um crente não pode falar. As mães enchem a boca para falar, eu não gosto. Ah, mas o Senhor disse, ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Por que a gente não lembra disso? Chamar uma coisa ruim de boa. O Senhor disse ai. Chamar uma coisa boa de ruim, o Senhor disse o quê? Ai. Não foi, não? Cuidado. O problema está no sexo? Não. E se a Bíblia afirma a bondade do que Deus criou, que é dádiva, que é bênção, inclusive a primeira vez que sexo é citado como mandamento, frutificai, porque toda bênção vem embalada num mandamento, amém? Aí eu aceito Jesus, mas quando eu aceitei Jesus, você acha que foi automático, tudo foi fácil? Do nada eu virei a florzinha de Jesus. Gente, eu decidi uma coisa na minha vida, obedecer, que é concordar com Deus. Quer concordar com a palavra dele. Quer dizer, que seja cumpra em mim conforme a tua palavra. Então, se é o plano de Deus casar, eu falei, Senhor, prepara então o meu varão. Se for demorar, pode ser uma varinha mesmo. Então, isso aí. Eu estava, Senhor, agora eu quero casar, Senhor. Eu quero casar. Eu queria casar. Então, eu vou casar, porque eu sei que é o plano do Senhor. Mas aonde venho? De onde eu venho? De um passado traumático. De onde eu venho? De uma adolescência onde eu fiz pacto com o diabo. De onde eu venho? Passado de automutilação. De onde eu venho? De um histórico de sérios e graves abusos na infância e todo tipo de distorção da sexualidade e problemas na adolescência. E aí, o que a gente vem para o Senhor, transformou o nosso coração, a gente quer que as coisas sejam automáticas. Mas eu decidi trilhar um caminho de obediência e render todas as áreas da minha vida a Jesus. E glorificar a Jesus com todas as áreas da minha vida. Mas muitas coisas, para mim, elas não são naturais. Eu preciso ser o tempo todo intencional. Uma fé racional. Apresentai a Deus vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse corpo é oferta. E é mais sobre o que eu sei do que sobre o que eu sinto. Muita coisa eu não gostava, gente. Meu casamento tinha tudo para dar errado. Primeira coisa que eu fui fazer é aprender sobre esses traumas. Aprender sobre o meu próprio funcionamento. Não é natural para mim, nunca foi natural para mim nenhum tipo de coisa feminina. Tudo que era feminino, tudo que era delicado. Gostar de cor. Eu falava assim, nunca vou usar roupa de pano. No meu linguajar, roupa de pano é roupa social, entendeu? Caçasse eu... Não, tá. Quem falou aqui hoje, falou assim, tá parecendo um piá, né? Essa pastora, né? Pastora tem visão de águia. Mas se eu te contar que eu era mesmo um piá, praticamente. Não foi do nada, gostar de coisas de mulher, florescer de feminilidade. Eu era extremamente masculinizada. Minhas amigas se arrumavam, eu ia colocar um tênis, uma camisa de futebol para ir para a noite. Cor. Queria pintar meu quarto de preto. Era tudo isso. Aí eu venho para Jesus. Não que eu fosse me tornar uma dondó, que demorou esse construto. Meu Deus, como eu tinha um dom de me enfeiar, até hoje eu tenho. Misericórdia, eu queria que Deus tirasse isso de mim. Eu nem perguntei até que hora que a gente vai ver, já acabou faz tempo, né?
Vocês estão super cansados, não estão? Ô pastor, você está ouvindo? Depois vocês vão reclamar com ela, aquela afogadora esfolou nós. Mas assim, ó. É tudo contraintuitivo para mim. Eu estou com um pouco de dificuldade, vocês estão vendo, né? Eu não abro tantos detalhes do meu passado, não gosto. Gente, eu tenho filho, eu não quero que o diabo vá lá soprar na cabeça deles. Ah, tá vendo lá, para ter experiência com Deus, vai para as coisas lá, porque depois Deus quiser, pega. Para com isso. Não quero que o Satanás venha com esse argumento, que a gente teve uma cultura de ex isso, ex aquilo, eu não sou ex nada, eu sou nova criatura. Não tenho nada a ver com esse negócio de ex. Eu só sei de uma coisa, eu era morta nos meus delitos e pecados, mas fui ressuscitada com Cristo. E sou nova criatura. Pronto, acabou, é isso. Sou filha de Deus e pronto. Ex nada. Infelizmente, eu trabalho muito com isso daí. Tá, e para aprender? Gente, quanta coisa eu fiz sem gostar. Você acha que eu gostei de usar roupa de crente? Você acha? Sabe quando eu fui usar um vestido? Porque quando eu sofri uma violação aos 5 anos, eu estava com um vestidinho de florzinha marrom e eu peguei trauma com o vestido. Aí teve umas vezes que eu ganhei um vestido, usei, mas eu usei odiando. Você acha que eu queria casar, que eu queria usar vestido de noiva? Eu passei a minha vida dizendo, nunca vou casar, nunca vou pôr um vestido de noiva. Aí eu aceitei Jesus, 4 meses, aí eu pregando e tal, fui pregar na igreja do meu marido, lá no ano de 2002, outubro, quando eu vi aquele negão de 1,90 m. Inclusive, estava lá no negócio da mesa de som da igreja. Aí eu com as coisas lá, aí meu marido, aí eu olhei e falei assim, Senhor, a alma já é tua, o resto o Senhor dá para mim, né? Eu recebo. Casamos em 4 meses e 28 dias. Casamos em 4 meses e 28 dias. Coisa de crente. E vou te contar, você acredita que quando eu casei, gente, minha vida é sofrida demais, se eu contar para você, você chora. Eu estava 10 quilos mais magra. Você consegue imaginar? Quando eu estava de frente, parecia que estava de lado. Quando estava de lado, parecia que eu tinha ido embora. Quando eu ficava de lado, os outros achavam que eu tinha... Já foi. Mas pensa num homem guerreiro, testosterônico. Não vou casar. Aí meu marido merecia, gente. Não tem nada a ver com passado, traumas. Eu falei, Jesus, humilha o Satanás e eu também. Eu casei de noiva. Não porque eu quis, eu não gostei. Achei horrível. Meu álbum é horrível, até porque 10 quilos a menos. Gente, e eu com medo do meu marido na nossa primeira noite. Graças a Deus a gente namorou, né? Não comeu a merenda antes do recreio, não, tá? Nós namorou crente. E eu achei assim, meu Deus, esse homem vai desanimar, não tem cabimento. 108 quilos, 1,90 m, um negão, um trabucão do negão, todo africanizado. Gente, eu não sei porquê. 8 dias depois eu fui parar desmaiada no hospital. Mas eu não vou contar para ninguém. Vocês não contam essa parte, não. Só fica entre nós. Meu Deus. Casei de noivo. Mas não tinha nada a ver com, eu sonhei com isso, eu senti mal. Precisava sentir bem. Eu não tenho mais compromisso com meus sentimentos. Eu não sirvo mais a eles. Havia significado ali. Primeiro que meu marido, para ele era importante. Pronto. Feia, não feia. Casei. E tudo mais. Se hoje eu uso vocês me verem com a alfaiata. Ó, isso aqui para mim está muito mais próximo do meu natural. Se me deixar. Aí eu até fiquei mais assim, porque eu amarrei isso aqui porque a calça está caindo, tá?
Né, estilo não. O boné, porque o cabelo, ele tá virando um capacete. Eu tô com esse negócio de menopausa, cabelo suou demais, o trem vai ruibitando. É um negócio. Mas também, se deixar, eu fico assim mesmo, assim. Para mim está muito confortável. Mais confortável que ontem, qualquer outra roupa. Eu até hoje sinto um desconforto muito grande com roupa. Você pode reparar quando eu estou pregando, principalmente se eu estiver mais arrumadinha. Eu tenho um finiquito de estar me puxando e me mexendo. Eu já pedi para Jesus arrancar isso de mim, mas é resquícios de uma disforia de gênero que eu já tive. E porque, parece que Deus deixou uma marquinha, sabe? Para não esquecer. Eu sinto ainda lá, residualmente incômodo. É inconsciente. Mas eu nunca estou. Mas eu boto as roupinhas que Jesus me dá, eu boto, amém? Eu falava, nunca vou usar salto. Uso. Sabe por que eu usei salto ontem? Principalmente quando é coisa de mulher. Mesmo sabendo que é um ambiente mais informal, eu tenho que usar, às vezes, salto. Por quê? Porque eu pensei, toda vez que eu faço isso, eu sei que eu estou calando o inferno. E eu sei, eu estou afirmando que eu creio também sobre outras vidas. Se eu estava ali de salto, eu falei, nunca vou usar salto. Para humilhar o Satanás. Para dizer para ele, se eu estou aqui com esse salto, é só um detalhe, né, o salto, né? Porque quando eu estou olhando, não interessa, eu não sei qual é a história, a dificuldade de cada uma. Mas eu sei que ele não tem a última palavra e nem nós temos a última palavra. Porque às vezes a gente está que nem o Jacó lá no golpe do cabrito. O Jacó viveu, criou cabrito, cuidou de reses a vida inteira. Teve 12 filhos e não sabia diferenciar um sangue de um animal para o sangue de um humano. Quando o filho chega com a túnica com o sangue do cabrito, ele mesmo sentenciou-se, nem prestou atenção no sangue. Ali, tomado pela sua emoção, pelo seu abalo, ele disse, eu vou chorar até a morte, eu vou descer à sepultura, o meu filho, com as minhas lágrimas. Cuidado, porque às vezes a gente abre a nossa boca, né? Mas o Satanás foi envergonhado, viu? Até o que a gente falou, isso eu nunca faço, isso eu nunca consigo, isso eu não aceito, eu não sei o que lá. Isso eu não, mas não é sobre nós. E se Jesus quiser moldar em nós? Lembra que a gente falou sobre identidade? Que até o que nós pensamos que somos, queremos ser, achamos que somos, são demandas que nos afastam do projeto de Deus conosco, para nós. E eu disse, Senhor, se o Senhor me fez mulher, eu quero me reconciliar com a minha condição feminina. Eu quero me reconciliar com o meu corpo. E não porque seja natural. Nossa, eu não sei até hoje maquiar. Tem coisa que eu estou orando até hoje para Deus me ajudar. Gente, eu não consigo maquiar. Aí você vai falar para mim, vai ver no tutorial. Você acha que eu nunca vi? Já vi milhões. Funciona comigo? Não. Não consigo aprender. Esse trem não faz sentido para mim. Não entra na minha cabeça. E quanto mais eu tento, mais pior fica. Mas eu queria. Ou ser tão bonita que nem umas desgramentas que está aqui, que não precisa. Não, vocês são benção, tá? Oh, gente, desculpa, né? Que é jeito de falar. É carinho ogro, tá? É carinho ogro. Mas assim, ou saber. Mas quem sabe, eu estou com 43, mas eu não desisto não. Até Jesus voltar, ou bater as botas, eu posso estar com 90, mas se eu aprender, você vai me ver emperequetada, viu? Não é natural. Cozinhar, estou sempre com marcas. Eu e o fogão temos uma relação terrorista. Ai, gente, mas eu me realizo. Eu me realizo. Não tem nada na minha vida que não seja sobrenatural. Mas obedecer vale a pena. Hoje mesmo estava conversando com a irmã, dizendo para ela, irmã, quantas vezes nós temos que primeiro, a ação tem que preceder as emoções. Não espere a emoção mudar para você fazer o que você sabe que é certo e que vai te fazer bem. Você deixa de fazer coisas que vai te fazer bem porque você não se sente bem. Para ser melhor, muitas vezes nós temos que fazer coisas que nós não nos sentimos bem num primeiro momento. Mas a gente está tão comprometida com isso.
um senso de conforto para nós. E às vezes é o que vai nos deixar desconfortáveis por um tempo, mas vai chegar um tempo que os seus sentimentos seguirão as suas ações, eles vão mudar também, mas a gente tem que primeiro ir pela vontade, a intencionalidade, a ação antes da emoção. Por exemplo, sexo com meu esposo sempre foi maravilhoso e tal, mas eu sempre tive também gatilhos. E amanhã a gente vai falar mais sobre relacionalidade e sexualidade, amém? Vou falar sobre que sexo cura também. Hoje é só, essa aqui vai ser nossa etapa para chegar amanhã em questões mais pontuais. O que é um sexo bíblico, o que não é, o que eu aprendi. Mas eu estou começando por esse ponto em te dizer que a primeira coisa que eu aprendi é concordar com Deus. A primeira coisa que eu aprendi foi obedecer. A primeira coisa que eu aprendi foi amar o que Deus ama. É querer glorificar a Jesus. Eu não fui para a cama só caçando um orgasmo heterossexual. Eu fui casar e fui para a cama com meu esposo para glorificar a Cristo. É muito mais do que sobre mim, muito mais do que sobre Ele. E Ele foi agente de cura na minha vida. Quantas vezes eu travava? E Ele percebia. E eu nunca tinha falado sobre abuso com Ele. Mas ali Deus já estava operando. Ele percebia, gente, quantas vezes o meu esposo retirava um pênis ereto de dentro de mim. Me abraçava e falava, eu vi que você não está bem. E eu não sabia falar, eu não sabia explicar. Eu demorei para adquirir, sabe, um repertório, sabe, a maneira certa de falar. Fui falar com o meu abuso, já tinha 6 anos de casado, mas Deus já estava trabalhando na minha cura. Por quê? Porque eu amava o Senhor, amava meu esposo, queria amar ele, amém? Não estava obrigada, não. O sexo era bom, mas às vezes eu travava. Dissociava, porque eu tinha esse problema de dissociação, que é uma sequela do trauma. Eu não sei como ele percebia, mas eu não tinha falado sobre abuso, ele não entendia sobre trauma, mas ele conhecia o meu fabricante. E eu me casei com um homem governado pelo Espírito Santo, que é o que eu mais desejo pela minha filha. Porque sexo, intimidade é vulnerabilidade. E na hora que a gente está pelado, na hora do sexo, quantas feridas existem? Porque as pessoas não são governadas pelo Espírito Santo. O que eu mais desejo para minha filha é que Deus dê para ela um homem que seja governado pelo Espírito Santo. Porque os outros acham que pureza, o jovem crente fala assim, ai pastora, como que segura, não sei o quê. Mas assim, seja gente. Quem vive por instinto é bicho. Basta ser gente, meu Deus, para segurar os negócios dentro da calça, para fechar as perninhas, né? Primeiro, com o Espírito Santo, mais ainda. Solteiro que fala que é irreprimível, não dá para segurar, sabe o que é pureza mesmo? É você ver, ele estava lá, podia, eu consentia, eu falava, não, eu às vezes ficava sem graça, continua, não tem nada. Por quê? Era algo que acontecia e eu mesmo não sabia explicar. Mas para mim, sabe, eu queria. Era consensual, estava de boa, queria que ele fosse, queria que ele tivesse o prazer dele. E estava ali, disponível, disposta. Quando ele percebia que eu travava, ele tirava. Isso não acontecia todo o tempo, amém? Eram momentos de gatilhos. Como ele percebia? Eu não sei. Eu sei que ele retirava. Olha para você ver, podia continuar. Pô, é muito bom, né? Deus me agraciou demais. Hoje, se eu ensino sobre isso, quero que Deus me use para curar relações, curar mulheres. Gente, né, porque isso para mim é status, não é fácil para mim. Está cada vez mais difícil viajar. Eu estou desgastada demais. Eu estou querendo que Deus arrume outro trem para eu fazer, assim, sabe? Oh, Deus, me libera. Mas assim, sabe por que eu faço até hoje? Porque eu sou devedora. Como Paulo disse, eu sou devedor. A gregos, a bárbaros, a gentios. Eu sou devedora, gente, pela obra que Deus fez na minha vida. Não estou dizendo que meu marido é anjo e perfeito, não, tá? Estou dizendo que ele... Obrigada. Estou dizendo que ele não pega. Aleluia. 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 Ligou? 22 anos usando o microfone, ainda não sei ligar um, mas tá bom. Problema não. Onde que eu estava, né? No pênis. No pênis do meu marido. Acordaram, né? Vocês só estão pensando no mosquito, que eu sei. Ele... Gente, isso não é natural de nenhum homem. A gente tem que entender que se não for... Obrigada.
Obrigada, irmão. Se não for o Espírito Santo. Isso que é pureza, porque podia. Estava tudo tranquilo. Mas retirar, me abraçar, deixar a barraca baixar, desarmar. Tranquilo, me abraçando. Às vezes a gente continuava horas depois, ou então no outro dia. Mas quando eu dissociava, eu nem sabia falar que era dissociação, explicar o mecanismo. Ele nunca queria o meu corpo, ele dizia para mim assim, amor, fica calmo, vou te abraçar. Eu falei, não, pô, ele, não, eu não casei com você para ejacular em você. Eu casei com você para amar você. Então, eu sei que vocês ouvem muita coisa ruim de casamento. Mas é bom ouvir boas notícias também, não é? É bom ouvir bons testemunhos, né? O sexo lá na minha casa, a intimidade, gente, tinha tudo para ser um desastre. E é uma bênção. Aham. Tem dia que eu negócio com meu marido, eu só penso uma coisa, Jesus voltou e eu subi. Que é isso? Que é isso, hein, Senhor? Aham. Tinha tudo para dar errado. Mas muita coisa, além de ter a participação dele mais no começo, aí depois tivemos outras fases, outros processos, etc. Mas a maioria das vezes, tudo tem para mim, esse princípio do intencional. Tá? Quanta coisa eu fiz sem gostar. Não porque era ruim, não era ruim, mas algo em mim, sabe assim, era sobre mim, porque a minha mente, a minha psique, meu histórico, queria me convencer, isso não era ruim. Mas eu aprendi, eu fiz tanto sem gostar que eu aprendi. A gostar agora eu gosto até demais. Mas se eu estivesse esperando, nossa, que trem bom, nossa, que não sei o que lá, isso é natural para mim. Preciso incorporar o amor, incorporar a fé e dizer, o meu corpo vai aprender a se ajustar, a se alinhar ao que eu já sei, já conheço no meu coração, já sei na minha alma. Se Deus já está curando as minhas emoções, se Deus já está curando a minha mente, Ele cura também minhas respostas sexuais. Ele pode... Tá, talvez isso não seja experiência para todo mundo. Não estou obrigando pessoas assim, você tem um problema aí de atrações, sei o quê, tem que casar. Não sei se a pessoa não crê que Deus pode fazer. Agora, eu quis. Eu creio que o Senhor faria essa obra. E o Senhor fez essa obra na minha vida de uma forma gloriosa. E o que eu tenho aprendido sobre isso? Agora, não precisa nem nos falar de questões de problemas de sexualidade, de passado, etc. Vamos falar do dia a dia. Tem mulher que fala, quantas irmãs que não fazem sexo que dizem, eu não tenho vontade. Não estou dizendo que você é obrigada a fazer de qualquer jeito, a se submeter a abusos, né? E situações. Mas, assim, a mulher, ela tem que sentir, ela tem que fazer sexo para sentir vontade, não é ter vontade para fazer sexo. A bonita fica esperando a vontade chegar no sofá assistindo Netflix. Que vai chegar? Não, nunca. Aí eu vejo as irmãs falar, não tenho libido. Gente, libido não acaba. Libido é uma energia vital, não é só resposta sexual, desejo sexual. Libido não é só desejo sexual. Sabe o que é libido? Libido é o que faz você ir na manicure e ficar 40 minutos lá fazendo unha. Isso é libido, sabia? Porque você pode estar cansada, semana corrida, mas como é importante para você, as casadinhas aí, mostra a unha para mim assim. Mas eu duvido, você não acha uma que falou assim, essa semana não deu para atualizar o aplicativo?
Porque, faltou tempo, aí foi canseira. Mas você não teve que se programar, despender uma energia intencional para dizer, eu vou tirar esse tempo, eu vou lá. Não, você foi porque era divertido, você foi... Não, porque isso tem importante. É libido, é força vital. Isso era importante para você, você fez. Aí, na hora do sexo, é tipo... Por quê? Porque a gente acha que fazer uma unha é autocuidado e fazer sexo, não. Sendo que você sabia que uma média de 2 orgasmos por semana... diminui o negócio de problema de pressão, de coração, de coisa. Rejuvenesce 7 anos. Olha aí, tratamento. Tem um monte de coisa. Melhora o humor, libera ocitocina, um monte de hormônios que regulam funções do nosso organismo. Mas por que a gente não vê como autocuidado? Por que um monte de coisa, os outros falam que é autocuidado, mas não. Sem contar que é a manutenção do casamento, da relação. A mulher, ela é responsiva. A gente quer o espontâneo, o desejo espontâneo é um dos piores inimigos da mulher, a crença no desejo espontâneo. Eu tenho que sentir vontade para fazer. Só que o corpo da mulher foi feito de uma forma que ela tem que fazer para sentir vontade. Esse desejo tem que ser despertado. Gente, aquele modelo de resposta sexual do Master e Johnson lá, que dizia que primeiro é o desejo, depois a excitação, depois isso já caiu. Esse modelo linear é um modelo machista, baseado no homem, no funcionamento do homem. Hoje, o modelo que se tem, assim, na ciência, que já devidamente revisada, né, que já avançou, é um modelo circular. Nem sempre o desejo vem antes, primeiro tem que vir um estímulo. Depois do estímulo que vem o desejo, depois que vem a excitação, às vezes tem que começar, o negócio tem que negociar. Sabe aqueles dias, que às vezes eu lá em casa, né, meu marido, por exemplo, ai meu Deus, eu vou dormir, tem dia que eu estou meio assim, não é todo dia que eu estou pro crime, não. Tem dia que eu estou pro crime, mas não é todo dia que eu estou pro crime, não. Aí aquele homem tem um negócio, ele é um sacripanta, sabe? Fala assim, ai amor, vamos dormir negociadinho, porque eu quero te sentir. Falei, E a gente ama dormir de conchinha mesmo, mas tem dia que as conchinhas dele é muito cabulosa. Aí, essa conchinha aí. Aí não sei o que, ai amor, que eu gosto, não sei. Aí eu falei assim, homem, ó, é o seguinte, eu já estou ligada, mas deixa eu falar, não vai rolar. E não nega sexo, tá? Crente, não, mulher não pode negar sexo, você dá um cheque pré-datado. E depois você não vai pagar o cheque pré-datado com outro cheque pré-datado, hein? Você dá um cheque pré-datado. Olha, meu bem, você não pode negar sexo. Nega sexo. Só que, às vezes, é necessário, né? Em determinadas condições, não tem como mesmo. Fala assim, meu filho, fica para a próxima. Então, você dá um cheque. Você não negou. Você, ó. Até porque, se você foi a que recusou na última vez, você já tomará a iniciativa na próxima. Isso fere. Rejeição dói, sabia? Só um toma iniciativa. Não pode nem só a mulher tomar iniciativa, nem só o homem. E por que eu falo não só a mulher? Porque 1 a cada 5 mulheres tem mais desejo sexual que seus maridos. E ninguém fala dessas mulheres. E tem maridos que é que nem Lázaro, morto há 4 dias. Isso seu marido está nessa condição, porque tem. Tem as mulheres que né? A tocha. Mas tem os maridos que é meio... Gente, o mito, o estereótipo prejudica o homem, o estereótipo prejudica a mulher. A gente acha que todo homem está pronto toda hora, todo homem é um leão e toda mulher é uma mosca morta, uma pamonha, Tutankhamon, a múmia do Egito. Não! 1 a cada 5 mulheres tem mais libidos que seus maridos, são mulheres de libido hiperativa. Entendeu? Escreveu, não leu? Glórias a Deus. Vem em mim, né? Vem em mim que eu estou facinha, pode vir quente que eu estou fervendo. Que nem minha amiga que ligava para o marido de meio-dia, falava, amor, está na hora de almoço, passa aqui em casa para pagar um fogo. E ele ia. E ela falava, eu comprei um presente para você. Qual que é o presente? Ela levantava, aquela mais fofinha, ela levantava a pancinha, mostrava a tanguinha. Aqui, mostrava a tanguinha de oncinha. A minha, eu comprei para você esse presente aqui, pode arrancar no dente. Ela é desse tipo. Quem vê cara não vê coração.
Tem mulheres que são sensuais. A brasileira gosta de ser sensual, chamar atenção. Ela pensa na roupa é para chamar atenção. Ela se olha no espelho, ela quer saber se... mas na hora, minha filha, não é sexual. Eu tenho amigas que parecem um avião, assim. Pensa as mulheres... não, elas não são bonitas, elas são afrontosas. Que nem um, sei. Assim, ó, a cinzel. Bonita. E as criaturas falam... E pensa na pessoa que parece sensual. Você olha para o casal, você fala assim, meu Deus, hein? Aí as criaturas, né, uma nem mulheres, você vê assim, tem um perfil sensual, não são sexuais na cama. Porque até a gente foi socializada para ser objeto sexual e não sujeito sexual. A mulher quer ser desejada, mas ela não sabe ser o desejante, não sabe ser ativa, não sabe se expressar, não sabe se desenvolver nessa área, se bloqueia. Enfim, ela disse, para mim, uma vez no mês ainda é muito. Eu falei, meu Deus. Tem, né? Falei assim, meu Deus, o que adianta? Um avião desse não decola. Eu que essa bicicletinha, eu faço um estrago. Um estrago. Eu cabo com aquele homem. Isso é verdade. Deus é muito bom, gente. Deus é fora da lógica. Mas tem. E nós temos que dar visibilidade para essas mulheres, que os discursos é sempre como se toda mulher, tipo assim, é você que tem coisa, seu marido. Às vezes é o marido que está lá, que nem o Lázaro. Morto 4 dias, lá em casa a gente já combinou. Passou de 4 dias, eu falo, Lázaro, saia para fora. Palhaçada. Entendeu? Gente, Jesus é bom. E tem o marido Lázaro, gente. Gente, os Lázaros, às vezes, pode ter probleminha. Aí o homem não tem essa cultura de cuidar, de ver o que está acontecendo, não deixa a mulher falar. Então, a gente tem que ajudar esses Lázaros a se ajudarem. Podem ser disfunções, desajustes, o homem não gosta de abrir, não gosta de falar, ejaculação precoce, problema com pornografia. Então, existem N coisas que precisam ser consideradas, achar as causas dessa indisponibilidade, desse desinteresse sexual. Mas que existem homens menos interessados, e até alguns que fogem do sexo, existe. Existe os maridos Golias, quando parte para o ataque, cai. Né? Que é um negócio que existe, tem que cuidar. É uma disfunção. Gente, vocês estão... Vocês animaram. Acabou o sono. Olha, eu tenho que terminar, gente. Vocês empolgam, aí eu empolgo mais ainda e não termino. Tem o marido Pedro, diz que não nega, mas nega. E por aí vai. E por aí vai, né? Os estereótipos atrapalham todo mundo, né? Atrapalha a mulher, os estereótipos sobre a mulher, os estereótipos sobre os homens. Mas, enfim, se nós estamos pensando, aí a mulher quer aquela resposta, né? Tem que ser espontânea. Aí meu marido estava falando da conchinha, e fui longe, né? Tá lá, gente, meu Deus, esse homem, tormento. Aí eu vou até usar uma palavra aqui que eu tenho que te ensinar o que é, né? Você já reparou que todas as vulvas, a nossa anatomia, Deus carimbou na nossa anatomia uma mensagem também, né? Já reparou? Você dá uma olhada para a sua vulva, fala vulva. Eu estou educando você. Eu tenho que desmitificar isso aqui. Não é vagina, é vulva. Não fale mais vagina. Isso é uma revolução, tá? Sociocultural, revolução espiritual. A gente já saber falar o nome certo, né? Aí Deus foi fazer, você pode reparar que Deus colocou, as vulvas são diferentes, né? Suas tonalidades, seu biotipo, tal. Mas existe algo que é igual em todas as vulvas, que todas vai ter nessa sua estrutura um formato V, não é?
Deus fez a mulher, podia ter dado qualquer desenho para a nossa anatomia. Ainda bem que não fez aqueles pendulicários que nem o do homem. Sabe esses negócios, né? Olha, esteticamente ficaram prejudicados. Mas Deus estava focado, era na utilidade, na função, na sustância, né? Então, amém, glórias a Deus. Mas aí, quando foi fazer a anatomia feminina, esse design saiu da mente de Deus, e não é aleatório. Deus pensou, vou ser assim, vou fazer em formato de V, vou carimbar o V da vitória. Pá. Pra quê? Para quando você chegar em casa, você falar para o seu marido, a vitória é sua. Né? Você vai profetizar hoje para o Senhor, a vitória. Deus manda te dizer que a vitória é sua. Né? E nessas horas do meu marido, que a gente às vezes está numa disparidade do desejo. A gente não pode pressupor que vamos ter desejos sincrônicos, só vamos fazer quando os dois quiserem no mesmo tempo, só vou fazer quando o meu corpo responder espontaneamente. O desejo espontâneo tem que ser espontâneo e tem que ser sincrônico. Isso aí é uma tragédia. É destruição. Isso aí já destruiu mais casamento que o próprio diabo. Porque para o trem funcionar, primeiro, tem que querer espontaneamente. O negócio tem... Segundo, tem que ser os dois do mesmo jeito. O dia que os dois topam de querer os dois na mesma hora. Do mesmo jeito. Estamos falando de desejo espontâneo e desejo sincrônico. E a vida sobre o casamento, a experiência orgástica da mulher. Uma resolução orgástica, uma experiência orgástica. E como que é o padrão? E desconstruindo mitos que até hoje sabotam a mulher, como, por exemplo, o mito do orgasmo vaginal. Gente, vagina não tem nenhuma relação anatômica com o prazer feminino. Quem inventou isso foi o Freud, aquele velho sem vergonha, safado. Desgraçado. Pervertido. Vagina. E o ponto G? Quem inventou também foi um homem, filha. Pula fora dessa história, porque eu já cacei, tá? E se uma mulher na Terra tivesse achado as outras, tu já sabia. Nós tínhamos grupo no WhatsApp. Nós tínhamos construído um GPS, um Waze, só para os maridos usar. Nós já tínhamos colocado um chip no pênis do marido, só para ele, entendeu? Para ele ir no ponto certo. Não tem. Sabe por quê? Deixa eu falar, vaginas foram feitas também, porque a gente acha que é só para penetração, é uma lógica de penetração desse mundo estruturalmente machista que vivemos. Vagina foi feita para passar bebê. Se tivesse inervação, se tivesse nervos, terminações nervosas da vagina, nós morreríamos na hora do parto. Isso é a coisa mais óbvia, mais estrutural, é biologia pura. É realidade concreta e a gente ainda consegue acreditar que dentro da vagina tem um trem lá, que se coisar... Por isso que a gente tem que aprender sobre o clitóris. Ah, mas eu senti uma coisa... eu senti não sei o que lá, né? Um ciricutico lá dentro. Filha, mas não é ponto G, nem nada. O clitóris que passa contornando a vagina com o clitóris, só 5% dele que aparece. Então, nós não estamos falando de um ponto G, estamos falando do corpo do clitóris. Podemos estar falando do popô do clitóris, das costas do clitóris. Mas não estamos falando de um ponto G, que está passando ali interno. Temos todos esses mitos, né, para desconstruir. E a gente vai fazer isso, estamos fazendo isso, porque o que isso importa? Importa muito, porque para mim importou. Aprender o que funciona, para eu seguir, para eu me alinhar, para intencionalmente buscar praticar o que eu aprendi que é o correto. E, estava falando e termino agora, meu marido lá com a cutucação dele, né? Eu falei, meu Deus, esse homem não vai me dar sossego, não. Quer saber? Vou liberar a vitória para esse homem. Mas eu liberando na força do ódio. Não vai, o trem não deixa dormir esse tormento, né? Mas ele finge que estava deixando, sabe? Assim. Na força do ódio. Mas aí começa, sabe, sem vontade.
Ai, preguiça, né? Porque o demônio também que mais atrapalha sexo se chama preguiça. Preguiça, gente. A gente tem que parar com esse negócio, preguiça. Aí o trem vai ficando bom, a preguiça vai passando, e vai ficando bom. E vai ficando bom. Mas vai ficando tão bom. E vai ficando mais bom ainda. Depois eu falo para ele, você quer saber? Ai, homem, obrigada por não ter deixado né? Minha preguiça falar mais alto, o meu sono, que eu vou te falar, viu? Então, claro que vai ter dia que o não vai ser definitivo, o cheque, né? Vai ter dia que vai ser só o cheque mesmo, pré-datado. Mas quantas vezes é depois que começa que vem a excitação, que vem todas as respostas? Se não tivesse começado. Eu estou falando aqui da área sexual, mas eu posso falar de N áreas e você também pode aplicar na sua vida aí. Aonde está faltando essa intencionalidade? Aonde você está faltando você agora desfazer esse compromisso, essa subserviência que você tem à emoção. Você está esperando que a sua emoção te guie, que a sua emoção te leve, que os seus sentimentos, o Senhor está dizendo, eu já te falei, eu já te ensinei, você já sabe o que é certo, você já sabe como fazer. Então você vai levantar-se para agir, para praticar a ação antes da emoção, crendo que Deus vai abençoar e depois essa emoção santificada, potencializada, multiplicada em alegria e em satisfação. Amém? Amém.